cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Só até ela mata ali, cara. Viado, pela... Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sofri Abuso. Eu sou Carla Albuquerque e hoje estou aqui com a Gabriela de Barros. A Gabriela de Barros, ela é procuradora de registro, é isso? Da área de registro aqui em São Paulo. E, infelizmente, a Gabriela sofreu uma violência muito grande e uma violência dentro do seu ambiente de trabalho. As cenas que a gente assistiu, né? Todos nós aqui no Brasil acabamos assistindo, foram muito estarrecedoras. Como ela mesma estava me comentando antes, né, um advogado, uma pessoa, né, que tem curso superior, que estudou, foi para a escola, veio aparentemente de uma boa família, né, não lhe falta nada, mas comete uma verdadeira atrocidade. A gente vê mais uma vez a violência contra a mulher. Gabriela, antes de mais nada, muito obrigada. A sua presença aqui vai ajudar muitas outras mulheres. Imagina, Carla, eu que agradeço o espaço e eu estou aqui para isso, né? Ajudar outras mulheres. Que é muito importante. Você passou um momento muito difícil na sua vida, mas até antes da gente entrar nesse momento que é tão doloroso, né? Porque até reviver aquilo que você passou não é uma coisa muito fácil. Conta um pouco pra gente quem é a Gabriela, para as pessoas te conhecerem um pouco. Ah, sim. Bem, eu me chamo Gabriela Monteiro de Barros. Eu nasci em Piraju, no estado de São Paulo, no interior. Aos 17 anos eu vim para São Paulo para fazer faculdade. Eu cursei Direito no Mackenzie. Logo depois que eu me formei, eu passei num concurso, eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça como escrevente. Fui também advogada da Sabesp. E eu tinha um sonho de ser procuradora municipal. E aí eu pedi exoneração do meu cargo e comecei a estudar para concursos, passei em alguns e fui chamada em 2013 para trabalhar na Prefeitura de Registro. E aí comecei a trabalhar lá como procuradora em 2013, né? E em 2021 assumi a função de Procuradora-Geral do município. De registro. Isso. E Registro é uma cidade, gente, que fica muito perto aqui de São Paulo, não é isso? Fica a 190 quilômetros. 190 quilômetros, ela não é... É porque São Paulo é um estado muito grande, né? Não Sim. é tão distante. Não. E é uma cidade grande também, Registro, É uma não é? cidade de 60 mil habitantes, aproximadamente. Ali é chamada capital do Vale, porque tem várias outras cidades vizinhas que são menores, mas Registro é a referência. E aí, Gabriela, você vai em 2013, é isso? Para Registro? Isso. Então, você já está praticamente, vai fazer o quê? Quase 10 anos que Quase você está lá. 10 anos. Então, Sim. Você já está muito, vamos dizer, você já é praticamente, como é que a gente chamaria uma pessoa que nasce... Uma registrense. Uma registrense, Isso. né? Não é? E me diz uma coisa, toda a sua família, ela está na sua cidade de nascimento, é isso? Isso, os meus pais moram em Piraju, tem uma parte da minha família que mora no litoral, em Santos, no Guarujá. Estão uns tios espalhados
por outras cidades, mas... Mas no seu núcleo familiar mesmo, só tem você em Registro, é isso? É, eu e meu noivo moramos juntos em Registro. Eu fui sozinha para Registro, na verdade. E aí você conhece seu noivo ali em Registro, é isso? Não, ele é de Piraju também. Ah, então ele foi te acompanhar. Eu fui sozinha em um primeiro momento e um ano depois ele foi para lá. E assim, o que a gente escuta muito, né, é que a cidade do interior, né, as cidades do interior do nosso país, elas costumam ter uma boa qualidade de vida, né? Elas são cidades mais pacatas, elas não têm esse ritmo acelerado, né, dos grandes centros. Quando a gente para pensar a capital do estado, São Paulo, é um turbilhão, né? A gente tem um pouco de tudo aqui. E muitas pessoas, né, elas procuram realmente o interior, inclusive para procurar qualidade de vida, você acaba conhecendo muitas pessoas da cidade. O ritmo é completamente diferente de um centro urbano. Você que morou aqui também, você pode contar um pouco para a gente. Não é isso? Ah, sim, com certeza, Carla. O interior é muito gostoso, né? Ah, em São Paulo é tudo uma missão, digamos assim. Para você fazer um almoço, você tem que ir no mercado, é longe. Para você ir para o seu trabalho, você precisa gastar horas no trânsito. Registro é uma cidade realmente pacata, bem gostosa de morar. Eu gosto bastante de ir lá, é bem próxima do litoral. Então, sempre que dá, a gente vai a Cananéia, a Iguape. Olha que delícia. E aí, olha só, você criou toda uma estratégia, né, muito interessante para a sua vida, né? Você vai para o interior, você consegue realizar seu sonho, não é? Que é se tornar uma procuradora do município. Você está ali numa cidade, né, eu ouvi pessoas dizerem que é uma cidade acolhedora, né? As pessoas, elas são muito gentis e muito receptivas. Então, você está tendo ali a vida que você tinha procurado, não é isso, Gabriela? É isso. Estava lá vivendo meu sonho, realizada. E conta pra gente, para as pessoas até entenderem um pouco, o que é o trabalho de uma procuradora, né? Porque é interessante até para a gente entender como é que vai se dar a dinâmica do que aconteceu com você. Ah, sim. Muitas pessoas até confundem os termos procuradora, promotora. Um procurador é um advogado público. O procurador significa que está representando alguém. No caso, eu represento o município de Registro. O que eu faço na prefeitura é a consultoria jurídica das secretarias, do prefeito, a representação em juízo nos processos judiciais do município, defendo o município, redijo leis. E, enfim, é uma atividade de um advogado público, né? Entendi. E aí, quando a gente para pensar na dinâmica do teu trabalho, você trabalha com outras pessoas ali, é isso? Isso. Você tem uma equipe que trabalha com você. Como é a dinâmica do teu escritório? Nós somos uma equipe de 15 pessoas, éramos em 4 procuradores, 3 assistentes, 4 auxiliares administrativos, não sei se eu estou fazendo as contas certas aqui, 3 estagiários, acho que era assim. Para as pessoas entenderem. Então, assim, você tinha ali um escritório, não é isso? E você tem outros procuradores, é isso? Isso. Que respondem a você ou eles estão hierarquicamente iguais a você? Desde 2021, eles respondem para mim. Eu sou a chefe do setor, todos os funcionários, né? E como é que funciona? Por exemplo, para uma pessoa se tornar um procurador, ele tem que fazer um concurso público, é isso? Isso mesmo. Então, todas as pessoas que estão ali naquele gabinete onde você trabalha são concursadas, é isso? Isso mesmo, salvo os estagiários. Tá, então, você quando está trabalhando com aquelas pessoas, você recebeu aquelas pessoas que foram concursadas. Então, você deve ter uma ordem, né? Um vai se aposentando, aí chega outro, é isso? É assim que funciona? É assim mesmo que funciona. Por que eu estou te perguntando isso? Para que as pessoas possam entender, né? Sempre chega muita dúvida. Por que não manda embora? Por que faz isso? Por que está trabalhando com aquela pessoa? Só que quando você está trabalhando
para o município ou para o estado, a configuração é completamente diferente. Me corrija se eu estiver errada, mas você está recebendo aquela equipe, tirando os estagiários. É isso mesmo, Carla. Na verdade, o funcionário público ele tem algumas prerrogativas, né? O funcionário público, após ingressar no concurso público e passar pelo estágio probatório, no caso da Prefeitura de Registro, o estágio probatório dura 3 anos. Tá. Após o estágio probatório, o funcionário público se torna estável. Isso quer dizer que ele só pode ser exonerado, demitido do cargo se, caso apresente a vontade de sair, né, Entendi. peça a exoneração, ou através de um processo disciplinar em que lhe seja imputada a pena de demissão. Então, isso está na Constituição Federal, está no Estatuto dos Servidores Públicos do município, mas por simetria dos federais, dos estaduais, é assim que funciona em todas as esferas de poder. Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem que é completamente diferente, né, da estrutura de uma empresa privada. Exatamente. E aí, quando você assume, você me falou que você tem outros 3 procuradores trabalhando com você. E você, hierarquicamente, está superior a esses outros 3. Eles são 3 homens, tem mulher também ali. Como que é a configuração? Atualmente, até o episódio, né, que aconteceu comigo, éramos em 3 mulheres e o Demétrios, um homem. Um homem somente? Sim, já tivemos em meio a meio 2 homens e 2 mulheres. Inicialmente éramos em 3. O Demétrios foi o primeiro a entrar, depois entrou a Kátia e por terceiro veio eu. E você subiu, é isso? Você, na hierarquia, você assumiu a responsabilidade da chefia, é isso? Foi, Carla. Eu vou te contar detalhadamente como foi que aconteceu essa estruturação lá da Procuradoria. Inicialmente éramos advogados públicos. Tá. Não tínhamos uma autonomia. Nós éramos vinculados a um secretário, que era uma pessoa de confiança do prefeito, porém de fora dos quadros de servidores efetivos. O que isso quer dizer? Uma pessoa que não é concursada, que o prefeito escolhe para trabalhar com ele, coloca como chefe. E qual que era o nosso desafio ali? Os advogados, eles defendem os interesses do município e não do governo. Então, é uma carreira de Estado, digamos assim, né? Alguns interesses do município, eles são diferentes dos interesses do prefeito. Então, a gente sempre lutou para que houvesse um órgão autônomo, independente, onde pudéssemos trabalhar com independência técnica, com autonomia, porque... E o que é muito importante. Muito importante, exatamente. Para a gente ter liberdade para analisar um contrato, por exemplo, um edital de licitação. Sem ter um viés comprometido. Exatamente. Lutamos muito para ter isso. Que, inclusive, é de interesse da própria comunidade, não é isso? Exatamente. Do próprio município. Para que os atos públicos sejam idôneos, isentos, que passem realmente por uma análise jurídica sem qualquer interesse. Então, lutamos para isso. E, enfim, conseguimos em 2019, a gente se reuniu, redigimos uma lei que estruturava a Procuradoria do município de Registro. Quando conseguimos a aprovação da lei, foi uma vitória muito grande. Nessa lei, a gente colocou que o chefe seria sempre um procurador efetivo e seria escolhido dentre um de nós. E éramos em 3 na época.
E então, em 2019, foi criada a Procuradoria e a eleita para ser a chefe foi a minha colega procuradora. Ela exerceu o mandato por 2 anos. Quando acabou o mandato dela, eu que fui eleita. Ah, então você tem um mandato por um período mandato de 2 anos, tá. isso. A cada 2 anos tem uma troca. Isso, o prefeito escolhe um de nós e um de nós vai ser o chefe. Então, lá sempre a gente, embora um fosse o líder, atuávamos de igual. Vocês tinham um trabalho ali conjugado, é isso? Era um trabalho, inclusive, colaborativo. Imagine que você, sabendo que o seu colega vai ser seu chefe daqui 2 anos, você... Entendi. Você participa de uma outra forma, o tratamento Eu entendi o que você está falando. Sim. Mas aí, me conta uma coisa, quando você vai para registro, você está bastante tempo ali, não é isso? Já no município. Você, em algum momento da sua carreira profissional, sentiu algum viés ou de misoginia ou de machismo? E eu não vou dizer do agressor em si. O teu ambiente de trabalho te suscitava alguma coisa que te incomodava? A questão de não ter a autonomia para as minhas manifestações, isso me incomodava, não era nada relacionado à misoginia, nem a questões de gênero, era mais relacionado à autonomia técnica mesmo. Mas a questão de gênero era uma coisa tranquila? Sim, mas teve sim um colega, um advogado que era comissionado, que é dessas pessoas de fora que o prefeito indica, que me assediava sexualmente. Ele me cantava sistematicamente, todo dia eu chegava, tinha bilhetinho na minha mesa, falava coisas impertinentes ali para o local, me elogiava demais, isso me incomodou um pouco. Sem nenhuma postura profissional. Isso, mas aí depois que foi criada a Procuradoria, acabou essa questão de comissionados e aí a gente achou que estivesse vivendo um paraíso. E, Gabriela, nessa época você chegou a tomar alguma atitude contra essa pessoa que estava te assediando, estava te importunando? Eu parei de conversar com a pessoa, com esse homem. Eu cortei a conversa, né? Digamos, não dava mais atenção. Porque, olha, você me conta um dado aqui, e é importante a gente, até antes de entrar no caso, mostrar para as outras mulheres, porque o que essa pessoa fez é muito inapropriado. Demais. Não é? Ninguém pode deixar bilhetes, ficar trazendo conversas que não sejam pontuais àquele, né, teu ambiente de trabalho. Inclusive, é lógico que a gente entende que pessoas podem se relacionar no seu trabalho. Olha... mas ela precisa ser consensual, né? Tem que ter, os dois precisam querer. A pessoa tem que entender o seguinte, olha, não está bom, né? Aquela pessoa não está gostando do que eu estou fazendo, inclusive não se deve fazer nunca dentro, inclusive, do ambiente de trabalho. A pessoa pode falar, olha, somos solteiros aqui, né? Então, saímos ali. Então, a gente sabe que muitas pessoas, elas se encontram, né? Depois para jantar, ou para ir para uma festa, ou para ir para um bar. E aí elas podem, inclusive, começar a se interessar umas pelas outras. Mas existe ambiente e ambas as pessoas precisam estar querendo. O que não pode... E o que a gente escuta de muitas mulheres é que elas recebem essa carga, né, o que é um desrespeito, é uma afronta, inclusive, né, ao trabalho dela, e fazem aquela, não, vou ignorar, não é? Hoje, você vai contar tudo, mas hoje, depois de tudo que você passou, se alguém fizesse isso com você, não seria mais só ignorar. Eu acho que a gente precisa tomar atitudes mais severas, você não concorda? Carla, na verdade, eu me impus de uma forma que ele se ligou, né?
eu nunca permito, assim, eu sou uma pessoa que eu sou calma, eu tenho paciência, tolero algumas coisas, mas há um limite, né? Há um limite, quando a pessoa passa a ser muito inconveniente, aí tem que ser cortado, né? Foi o que eu fiz nesse Mas caso olha, aí. olha o que você está contando aqui pra gente, Gabriela. Eu não sou psicanalista nem psicóloga de jeito nenhum. Você falou uma palavra que eu acho que todas nós temos que tirar do nosso vocabulário. Eu tolero. A gente não tem que tolerar. Sabe? Porque é aí que eu acho que os abusos vão começando. A gente tolera. Ah, ele está sendo um pouquinho impertinente. Não, a gente precisa educar, inclusive, né, os nossos colegas de trabalho, que não é legal fazer isso. Independente, porque isso também pode ser o contrário, né? Uma mulher também pode querer, né, vamos dizer, importunar um homem, né? A gente sabe que isso acontece. A grande maioria acontece com mulheres. Mas, assim, olha a questão do tolerar, né? E é uma questão, inclusive, de educação. Nós fomos educadas a tolerar. Exatamente. E a gente não tem que tolerar, porque eu sempre digo, né, o nosso espaço de trabalho, ele também é sagrado. A gente acorda cedo, vai trabalhar, a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa, né? Quando a gente para pensar, nossa, trabalhei 10 horas, 8 horas, aí você chega em casa, né, você vai acabar dormindo, o tempo que você aproveita da sua casa, às vezes é muito menor. Então, o seu ambiente profissional, ele é muito importante, né? E ele precisa ser respeitado. Porque a gente sai, é o que você estava contando do teu sonho. Eu queria muito ser procuradora de um município. Então, você está ali, né, colocando toda a energia para que aquilo desse certo, e deu certo, até que... Olha, até onde a gente vai, Gabriela, né? Aí a gente começa a tolerar abuso. Pois é, Carla, é uma cultura, né? Uma cultura, a gente evita, a gente tolera para não parecer grosseira, para não parecer mal educada, para não parecer radical. Né? Para a gente não escutar que a gente é histérica, né? Isso, exatamente. Que é fácil, né? Qualquer problema de que a mulher é histérica, né? O homem não é histérico, não, a mulher que é. Mas desculpa, eu te interrompi. Então, aí, o Demétrios já estava lá. Quando você foi promovida, você começou a liderar ali, né? Você tem uma questão hierárquica de comando dentro do teu espaço de trabalho. Ele já trabalhava com você. Quando eu fui nomeada, a gente trabalhava. Eu vou contar para você como foi o começo da nossa relação, né? Antes de ir para a prefeitura, eu era advogada da Sabesp e eu ganhava um salário na Sabesp e eu não sabia exatamente porque a remuneração do procurador, ela é acrescida de honorários, que são valores pagos no processo judicial, e isso depende do sucesso do advogado, do empenho dele nos processos, né? Entendi. Então, na Sabesp eu tinha um salário e eu não sabia exatamente quanto que era o salário dos procuradores de registro. E quando eu fui convocada, eu fiquei muito na dúvida se eu abandonava a Sabesp para ir para registro. E aí eu procurei o nome dos advogados lá de registro na internet e eu vi que o Demétrios era um deles. Procurei ele no Facebook, achei e mandei uma mensagem para ele. Oi, tal, mandei, oi Demétrios, tudo bem? Eu fui aprovada nesse concurso também e eu queria saber como é que é aí, quanto que vocês estão ganhando, porque eu não sei, eu estou aqui na capital, eu já não aguentava mais morar em São Paulo por conta daquilo que você estava falando, né? Urbana, e da loucura, né? Eu queria ir para o interior, então eu estava na dúvida.
E aí começamos a conversar. E quando eu cheguei lá na prefeitura, ele até me recepcionou, porque já estávamos mantendo contato pelo Facebook, depois a gente trocou o WhatsApp. E quando eu cheguei, eu percebi que ele me acolheu muito bem. Entendi. Mas as pessoas não falavam muito com ele. E na época, ele estava em estágio probatório, nesses 3 anos que eu falei para você, até a estabilidade. E as pessoas não queriam passá-lo no estágio probatório. E eu estava ali também, no estágio probatório, e eu não entendia. Mas por quê? E aí eu ficava, mas gente, como assim? Eu também estou na mesma situação, a gente estudou tanto para passar nesse concurso, imagina ser reprovado no estágio probatório, mas... E fui em defesa dele. Você o defendeu? Defendi. Nós éramos amigos, ele frequentava a minha casa. E ele soube que ele você o defendeu? Ele nunca soube disso. Ele nunca soube? Talvez um dia ele assista esse vídeo, ele vai saber. Sim. Mas eu defendi, eu falei, gente, não vamos reprová-lo, vamos dar eu acho que todo mundo tem como melhorar. E o pessoal contava histórias sobre ele, que ele tinha dado problema em outros setores da prefeitura, porque ele não concordava com as outras advogadas que trabalhavam lá antes, com uma secretária de assuntos jurídicos, que ele perseguia elas. Mas, para mim, ele estava sendo muito legal, eu não via nele essa pessoa. Ou seja, mas as outras pessoas já conviviam com ele há mais tempo do que você. Isso, exatamente. Eu estava chegando lá agora e nós conversávamos. Você chegou de coração aberto. De coração aberto. E ele me recebeu super bem. A gente tomava café junto, almoçava junto. E ele lhe tratava bem, com educação, com respeito? Muito bem. Éramos amigos. Te ajudava nas questões do trabalho que vocês tinham ali? Ou ele colocava alguns impedimentos? Não, ele nunca foi uma pessoa colaborativa no trabalho. Ele não era uma pessoa colaborativa. Ele era uma pessoa que não assumia muitas responsabilidades e fazia questão de demonstrar que também não queria assumir essas responsabilidades. Então, para assuntos urgentes, importantes, ou se era passado muito trabalho... A gente trabalha muito na prefeitura, muito mesmo. Posso imaginar. Muito serviço. Somos em poucos. Hoje, só para você ter uma noção, Carla, nós somos responsáveis por 15 mil processos. Uau! Em 4 procuradores, éramos em 4, né? E 3 assistentes. Então, é um trabalho muito... Fora toda a consultoria jurídica da prefeitura inteira. São, se não me engano... 15 secretarias. Porque como você comentou, são todos os interesses do município. Do município inteiro, é muito trabalho. E ele reclamava muito disso. Ele reclamava do trabalho? Ele reclamava que era muito trabalho. Então, o que acontecia? Como ele não podia ser demandado para coisas urgentes, importantes, a gente ficava sobrecarregado. Os outros colegas ficavam sobrecarregados. E a gente chegou a questionar por que era passado menos trabalho para o Demétrios. Isso começou a criar um mal-estar ali, né? Lógico. Mas para trabalhar em grupo ele era péssimo. Ele não aceitava, por exemplo, vamos construir juntos um parecer. Aí ele não aceitava, ele dizia, não, o parecer é meu, se eu for assinar, sou eu que vou escrever, não aceitava. Ou vamos trabalhar juntos numa ação judicial, isso não... Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta, Gabriela. Ele é de registro? Não, ele é daqui de São Paulo. Ah, ele é da capital e ele também passa e se muda para registro. Isso. Tá. Então, a família dele é daqui da capital. É daqui de São Paulo.
E ele queria ir para registro também, é isso? Ele também era um desejo dele se tornar Isso, um eu acho que, procurador na do interior. verdade, foi o primeiro emprego dele lá. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Ele se formou e logo já passou no concurso e foi trabalhar lá. E ele se adaptou bem? Ele estava bem adaptado ali em registro? Ele tinha, porque você conviveu com ele, né? Ele tinha outros amigos, ele era uma pessoa, ou não, ele só vivia para o trabalho. Como era o Demétrios Ele antes tinha de tudo amigos, isso? tinha amigos, ele tinha uma namorada, não sei se tem ainda, mas tinha uma namorada, tinha amigos, ele saía, ia para bares, ia para praia. Ele era sociável? Era. Era educado? Ele era. Lá no trabalho, ele nunca foi uma pessoa muito sociável. Ele, por exemplo, não gostava muito de participar de reuniões, de tratar diretamente com as pessoas. Então, por exemplo, se algo pudesse ser resolvido com um telefonema, ele mandava um memorando. Em vez de ligar, ele sempre foi muito formalista. Uhum. Ele era assim, mas pelo que eu convivi com ele fora do trabalho, era uma pessoa que... normal. Ele não era uma pessoa, né, que colocou... Eu entendi o que você está falando. Não é questão... Ele era normal, mas ele não queria fazer um trabalho... Ele não queria dividir o trabalho. Ele queria fazer o trabalho dele e ir embora. Ele não queria se prolongar ali dentro do escritório, é isso? Isso, ele não se comprometia, né? Não se comprometia. E ele falava que ele queria continuar sendo procurador, que ele queria fazer outra coisa, profissional. Ele chegou a dividir com vocês algum desejo profissional dele? Ele estava feliz com o que ele estava fazendo? Porque o que você está me contando, ele é uma pessoa muito inteligente, mas não me parece muito contente com o trabalho dele. Isso era um paradoxo que eu também não entendia. Aparentemente, ele não gostava de estar ali. Eu sempre gostei muito do que eu faço, né? E minhas colegas também. Dá para ver quando você gosta do trabalho, se interessa. Sim. Ele não, ele parecia que só estava ali pelo dinheiro mesmo. Que era uma questão, ele não estava procurando um trabalho, né? Que a gente sempre diz, ele estava procurando um emprego, né? Ele tinha um emprego, então ele tinha aquela remuneração, né? No final do mês e era aquilo, não é? Não ia fazer mais do que o necessário. Notava-se porque o trabalho dele era um trabalho, embora não estivesse errado, mas para quem já viu o trabalho de um advogado... Ele não queria fazer mais do que ele precisava, é isso, Gabriela? Isso, dava para você perceber pelas manifestações dele, pelos pareceres, pelas manifestações dos processos. Eram muito sucintas, sem aquele capricho. Sabe? Não tinha paixão, é isso? Não, não tinha paixão. Eu gosto de trabalho com paixão. Isso, eu também. Bom, pode ser algo pessoal também, né? Mas se for para fazer mal feito, eu prefiro nem fazer. Eu também penso como você, porque já que eu tenho que fazê-lo, eu vou dar o meu melhor. Isso, eu achava que, na minha opinião, o trabalho dele, embora não fosse errado, era um trabalho assim, feito com descaso, com... E o trabalho que vocês fazem lá é muito importante, né? O que você está contando aqui de novo, vamos explicar para as pessoas, eles estão cuidando dos interesses do município. Exatamente. Quando você está cuidando do interesse do município, você está cuidando do interesse da população, né? Daquela população, daquela localidade, daquele espaço, daquela região. Então, é um trabalho muito importante, o que você está falando, lidando com leis, como é que você melhora aqui, A, B, C e D. Se você não se entregar, é o que a gente diz, né? A gente faz um outro quadro com o professor Tiago Pavinato, que é o que lê essa, ele fala muito que tem pessoas que elas só querem fazer um concurso para poder ter uma renda garantida mensal, que esse é o maior problema, né?
Porque a pessoa, não é, é o emprego, é você tem que se entregar àquilo, né? Você está trabalhando com o público. Carla, eu costumo dizer que os advogados, mais do que garantirem os direitos, né, das pessoas, mas a maioria das nossas demandas, elas visam proteger o patrimônio da prefeitura, proteger, resgatar o patrimônio. Ou seja, a gente lida com o dinheiro público, a gente defende o patrimônio do município. Que é o dinheiro de impostos, exatamente. Então, eu sempre tratei o dinheiro público com a maior responsabilidade e com a seriedade que merece ser tratado, né? Então, eu não via, aliás, acredito que ninguém via no trabalho dele esse empenho, essa dedicação. Acredito que até mesmo por causa disso que ele não tenha sido o primeiro eleito a liderar a equipe. E você acredita que vamos dizer, né, essa coisa muito, eu não vou falar que é desleixada, porque você disse que ele é realmente uma pessoa competente, mas essa coisa desinteressada, isso começou a criar um problema ali dentro do ambiente de trabalho com todas vocês ali? Sim. Isso começou porque, como eu te falei, as demandas eram muitas e o que acontecia? Para as ações mais importantes, os pareceres mais importantes, mas que é a maioria, a gente não tinha uma segurança de passar para ele, porque além do trabalho dele ter essa característica que eu te falei, ele era uma pessoa do contra. Então ele tinha as opiniões dele, ele não aceitava que se interferisse ou sugerisse alguma coisa. Pessoa difícil, hein, Gabriela? Sim, muito difícil. Se você passasse um parecer para ele, por exemplo, tinha 2 entendimentos, a prefeitura estava precisando de um entendimento que era o majoritário e a gente precisava daquela ação para concretizar alguma coisa na prefeitura e tinha que passar pela procuradoria por um parecer jurídico. Ele adotava o entendimento minoritário, que era o entendimento dele, para fazer o negócio não dar certo. Gente, que pessoa péssima. Então, o que acontecia? Começou a criar uma animosidade entre vocês. A gente ficava sobrecarregada, porque tinha que fazer quase tudo, e ele ficava com a parte ali mais tranquila, digamos assim. Ou seja, ele criava um ambiente. Olha que pessoa. Olha a armadilha que ele cria, né? Então, ele criava todo um ambiente hostil. Então, se ele ficava com o que ele entendia que era o melhor ali, né? Que ia trazer menos dor de cabeça para ele. Isso. E deixava aquele outro tanto de trabalho, que era mais complicado, mais complexo, necessitava ali de um empenho maior para vocês. E qualquer coisa que vocês fizessem, ele já começava a se alvoroçar, era isso? Ao mesmo tempo que ele criava essa situação, parecia que ele também queria atuar nas coisas mais importantes. Porém, ele não demonstrava o necessário para que se confiasse isso para ele. Comprometimento. E o que acontece, né? Porque eu entendo o seguinte, você contou aqui pra gente que você tinha uma boa relação com ele, você inclusive entendia que ele era uma pessoa mais difícil ali, não gostava muito do trabalho em grupo ou de dividir o trabalho ali com vocês e tentava fazer as coisas ali pelo mínimo, vamos colocar assim, apesar dele ter competência para fazer pelo máximo. Aí é uma característica do ser humano também, né? O que acontece naquele dia, Gabriela? No dia das agressões? Isso. Naquele dia, eu estava saindo, indo embora. Aí eu parei para conversar com uma assistente. Ele abriu a porta da sala dele, veio em direção a mim, me desferiu um golpe violentíssimo, eu fui arremessada contra a parede. Sem te dizer nada? E começou a me xingar. Eu não sei te dizer, porque... Você foi pega de surpresa. Eu fui pega de surpresa e eu não lembro exatamente o que ele falava.
Eu não lembro exatamente o que ele falava. Depois que eu vi o vídeo, eu lembro que ele gritava muito. E ele... Porque tinha muita raiva ali. Muita raiva. Ele me olhava fixo, com muito ódio, assim. E ele não explicava o que estava acontecendo, ele já chegou batendo em você. Um advogado, gente, ele é um advogado. Batendo. Aliás, aquele vídeo que circulou na internet, ele foi feito quando a pessoa que filmou achou que ele estava parando de me bater. Porque ele já... Eu estava apanhando já há um certo tempo ali naquele canto. E ninguém fez nada? Ficaram todos em choque. Aí, quando foi aquilo, na hora ninguém... Na verdade, foi tudo assim... Eu acho que o golpe que eu levei, eu devo ter apagado um tempo, ou meu cérebro, eu apanhei porque tanto ele bateu no seu rosto. que eu não me recordo exatamente o que ele dizia. Mas ele falava coisas desconexas? E você chegou a entender o porquê ele fez aquilo depois de tudo? Eu entendi. É o que eu acho, a minha tese, não sei se foi isso, né? O Demétrios, ele vinha apresentando um comportamento estranho. Estranho, na verdade, eu entendo que o que ele tinha já era uma comunicação violenta. Ele já fazia ali um terror psicológico. Ele já fazia uns 4 meses que ele não me cumprimentava, ele não falava comigo. E você não sabia por quê? Não. Mas você tratava ele bem, cumprimentava? Cumprimentava, falava bom dia, tentava manter um diálogo ali para conversar, falar sobre trabalho, mas ele não respondia. Aliás, isso já vinha de antes. Quando eu assumi a chefia, eu cheguei a conversar com ele, procurei com uma bandeira branca e disse: Demétrios, vamos... Eu sei que nosso relacionamento não está muito legal, mas vamos tentar manter aqui uma equipe legal. A gente cordial. Lutou muito para ter a procuradoria e a gente está aqui como a gente sempre quis estar no nosso trabalho. Você tem algum assunto que você queira trabalhar, alguma área que você queira focar para eu passar o trabalho para você? Tá bom assim? Fiz uma redistribuição lá do nosso trabalho. Mas ele não correspondia, assim, a gentileza, a cordialidade. Ou seja, tudo que você fazia, inclusive para tentar, né, amenizar, vamos dizer assim, talvez o incômodo dele por você estar ali hierarquicamente acima dele, ele também nada, fechado. Nada, fechado. E com as outras pessoas também era assim? Também. Falava pouco, não conversava muito? Isso sempre foi, né? Sempre, desde Deve que ser ele muito entrou. ruim trabalhar com uma pessoa assim, né? Horrível, Muito difícil, era né? horrível. De novo, o que a gente falou, a gente passa tanto tempo no nosso ambiente de trabalho Exatamente. que não custa nada, né? Um sorriso é sempre o melhor cumprimento do dia, né? Quando você sorri para alguém, né? Carla, sim. Eu passei, é aquilo que você disse, né? Da tolerância. Ele passava por mim, eu falava bom dia, ele não olhava na minha cara. Isso foram várias vezes, não era só comigo. Era com as outras funcionárias também. Mas com os estagiários meninos, não. Ele encontrava na rua, ele cumprimentava. Então ele se sentia, tinha o grupo dele, né? Não sei. O que aconteceu foi que ele começou a, digamos assim, falar numa linguagem coloquial, pegar no pé de uma funcionária. Ele, ao mesmo tempo que ele não cumprimentava ninguém, ele não era amigável com ninguém, mas ele exigia que as pessoas o respeitassem, o temessem. Nossa, temessem. Sim, sabe? Tem uma soberba, inclusive, Isso. né?
E aí, a carga horária dele era 30 horas, eu nunca me incomodei do horário que ele chegava. Ele fazendo o trabalho dele, para mim, estava ótimo. E também não me importava se ele, embora eu achasse errado, se ele não queria falar comigo, tudo bem, não vou forçar ele a conversar comigo. Mas, quando foi convocada a quarta procuradora, ele achava que ela não cumprimentava. E aí ele entrou na sala dela e disse, viu, você não está me cumprimentando? A pessoa que não cumprimenta está reclamando Isso. É estranho. Você não está me cumprimentando? Ela não. Ele falou, você tem algo contra mim? Ela não, tal. Mas ele entrou na sala dela e falou educadamente. Só que com a outra funcionária, essa pessoa que eu disse era procuradora também. Com a outra funcionária, ele foi grosseiro. Ele falou alto e aí depois no dia seguinte ele percebeu, pediu desculpa para ela e aí ela me contou. Ela falou assim, aconteceu isso, ele chegou, ele achou que eu não tinha cumprimentado ele veio, chamou minha atenção, gritou comigo. Ou seja, uma pessoa desequilibrada, né, aí Gabriela? Depois, não sei se é desequilibrada. Porque olha só, quando ele reclama que alguém não está o cumprimentando, mas ele também não cumprimenta, isso é um desequilíbrio. Porque ele pode dizer o seguinte, não, eu cumprimento a pessoa, ela não me cumprimenta, é uma falta de educação, mas eu já não tenho esse gesto de empatia, né? Porque eu sempre digo que a gente não é obrigado a gostar de todo mundo dentro do trabalho, né? A gente vai ter afinidade talvez com uma pessoa ou com outra, mas a boa educação, ela é mandatória. Você cumprimenta as pessoas, você agradece, você pede por favor. É o mínimo que você faz, inclusive, para você ter um ambiente de trabalho agradável, não é? Com certeza, tem que se manter pelo menos a urbanidade, né? Mas me diga uma coisa, quando quando ele te agrediu, aquela agressão era para você ou podia ser com qualquer outra pessoa? Você sente que foi voltada para você mesmo? Se tivesse uma outra procuradora ali, ele não teria agredido. Ele queria te agredir. Foi, eu vou te contar como foi. Eu estava dizendo que ele brigou, teve essa primeira briga, essa primeira discussão aí com a funcionária. E depois ele pediu desculpa. E depois, em uma outra oportunidade, eu estava de férias. Aí ela me mandou mensagem e disse que ele tinha gritado com ela, tinha sido estúpido novamente pela mesma razão. E aí ela chorou porque ela se sentiu muito ofendida, muito menosprezada. Humilhada. Ela tinha medo, ela passou a ter ansiedade. Que horror. Ela não queria ficar mais na sala com ele. Aí eu disse, olha, vamos formalizar isso então, porque na verdade eu tinha obrigação de tomar uma providência. A partir do momento que ele tinha sido assim, tinha agido dessa forma descontrolada com ela, então eu tinha que impor limites ali, né? Embora a pessoa não queira se enturmar, tudo bem. Porém, a partir do momento que ele começa a tirar a ordem lá do local e ser mal educado com as outras pessoas, né? Então, eu pedi para ela relatar isso e aí ela fez dessa forma. E eu pensei muito antes no que eu ia fazer, porque eu não queria prejudicá-lo. Mas você tinha que tomar uma medida disciplinar. Ao mesmo tempo que eu tinha a obrigação de fazer isso, eu sabia das consequências que isso tem para a carreira de um procurador.
os funcionários públicos que atuam na área jurídica têm que ter muita idoneidade, né? Justamente porque lidam com patrimônio público. E aí, fiquei pensando por muito tempo. E antes de tomar uma decisão de abrir em primeiro momento eu pensei em abrir uma sindicância para apurar os fatos. Pensei, bom, não vou tomar só as dores da funcionária. Uhum. Eu vou procurar saber também os motivos dele, às vezes foi um mal-entendido, o que aconteceu de fato. Uhum. E antes, como eu achava que de fato ele tinha um comportamento estranho, então eu tomei medidas para verificar se eram verdadeiras aquelas informações. Correto. E, enfim, eu vi que de fato aquilo tinha acontecido. Mas aí eu resolvi, ouvindo a opinião de outros colegas, eu resolvi conversar com ele antes de abrir esse processo disciplinar. E ele chegava para trabalhar e ele fechava a porta da sala dele, ele colocava um fone de ouvido e um abafador. Ou seja, o que eu entendia daquilo era que ele não suportava estar naquele ambiente, ele não suportava ouvir a nossa voz. Então, Gabriela, depois que você viu essa funcionária ansiosa, com medo, inclusive, de estar no mesmo local que ele, eu entendo que você como, né, a pessoa responsável agora ali, né, por esse escritório, você foi procurar tomar uma medida, inclusive, para tentar amenizar essa questão. Então, você deve até ter procurado questões ali de proteger essa funcionária, não é isso? Você fez isso, né? Esse trabalho para protegê-la, tentar entender o que estava acontecendo no escritório. E você acha que isso pode ter incomodado o Demétrios? Ou ele ter achado que por você estar tentando ali, né, tentar entender o que estava acontecendo, ele se sentiu ameaçado? Eu acho que ele sentiu a movimentação. Ele como eu disse, é uma pessoa muito inteligente e ele acho que tinha dimensão do que se passava ali, das atitudes dele. E eu estava visando ali colocar certos limites de comportamento, no comportamento dele. Porque, inclusive, quando você faz isso, me corrija se eu estiver errada, né? Como ele é um funcionário público, né? Um procurador, qualquer medida disciplinar pode ser muito negativa para ele, é isso? Com certeza, com certeza. Então, talvez isso tenha suscitado aquela raiva toda? Você acredita que isso pode ser um gatilho? Eu acredito que ele estava percebendo que eu ia tomar uma providência. Então, o que aconteceu é uma coisa muito bizarra. Geralmente eu sou a última a sair, eu sou a pessoa que apaga a luz ali do escritório junto com os funcionários. Mas teve uma sexta-feira que eu estava muito cansada, tinha sido uma semana difícil para mim, de muito trabalho. E eu resolvi sair um pouquinho mais cedo. Eu saí 5h20, o expediente até às 5h30. Quando eu cheguei na minha casa, eu levo 15 minutos para chegar em casa. Eu peguei meu celular e vi os funcionários mandando mensagem no grupo, dizendo que o Dr. Demétrios tinha voltado, era umas 5h35, depois do expediente. Uhum. Parecia estar alterado e ele chegou, aí uma das funcionárias perguntou se ele tinha esquecido alguma coisa, porque não era comum ele estar lá naquele horário. Ele não respondeu, ele foi até minha sala ver se eu estava lá, me procurar.
Depois ele viu que eu não estava, ele foi na sala da outra minha colega para ver se eu estava com a minha colega, viu que eu não estava, ele saiu, bateu a porta e não disse mais nada. E aí os funcionários ficaram em pânico porque acharam aquilo muito estranho. Ele já estava escalando aí um comportamento agressivo. Eu acredito, depois de tudo que passou, que ele tinha me procurado nesse dia para me pegar sozinha lá e me matar. Meu Deus, que perigo. Depois, eu achei isso tudo muito estranho. Isso foi numa sexta-feira. Passei o final de semana todo tendo pesadelos, com medo, todo mundo apreensivo com aquela situação. E aí, na segunda-feira, eu precisava perguntar para ele, né, o que ele queria. Bati na sala dele, porque ele estava sempre de porta fechada. Perguntei se eu poderia entrar, ele disse que eu não poderia entrar porque ele estava ocupado. Aí eu disse, não, eu preciso falar com você agora. Aí eu sentei na mesa dele e perguntei, você veio me procurar na sexta-feira? Aí ele começou a me olhar assim, com os olhos arregalados e disse que sim, mas não se lembrava por quê. Aí eu disse, você está com algum problema comigo ou com as funcionárias? Porque você passa, não nos cumprimenta, eu falo com você, você não responde, você só se comunica comigo através de bilhetes. Tem alguma coisa te incomodando? Aí ele levantou da mesa e começou a gritar comigo, apontando a porta e dizendo para eu me retirar da sala dele. Na verdade, ele estava me expulsando da sala dele. Ou seja, já está realmente numa escalada falando desequilibrada. que eu estava fazendo assédio moral com ele. Você estava perguntando... Exatamente. Aí eu disse, tá bom, saí da sala, fechei a porta, voltei para minha sala. Já tinha aquela reclamação da funcionária. E aí eu comecei a redigir a minha também. Que eu tinha ido conversar com ele, expliquei essa situação lá no memorando, juntei com a manifestação da funcionária e pedi a abertura de um processo disciplinar. Corretíssimo que você fez. Isso. Ainda eu encaminhei lá para a Secretaria de Administração, porque o processo disciplinar corre na Secretaria lá de Administração, que é onde fica a Diretoria de Gestão de Pessoas, né, que era quem iria conduzir esse processo disciplinar. E aí cheguei lá para o secretário de Administração e comentei que precisava ser tomada uma providência, porque os funcionários estavam com medo, ele tinha tido essa postura estranha, ninguém sabia, ele não falava com ninguém, ele estava muito complicado trabalhar com ele naquele clima. E, enfim, na verdade, eu precisava tomar as providências para manter a ordem do local. Assegurar um ambiente saudável de trabalho para as pessoas. Porque é o que você acabou de contar, você vai para o interior para melhorar, inclusive, a sua qualidade de vida. É uma cidade menor, né, do que um grande centro como São Paulo, onde todas as pessoas acabam se conhecendo ali, né, principalmente nesse teu núcleo profissional. Sim. E tem tudo para ser um ambiente bom, né, e gostoso de trabalho. Você viu ali todos os funcionários, quer dizer, as pessoas começaram a ficar, né, com medo. E você ter medo de alguém que trabalha com você, isso é muito nocivo. Sim. Isso é muito preocupante. Exato. Porque a gente não tem medo à toa. O medo, ele parte de alguma coisa que, né, tem um gatilho ali, né? Você ainda começou a me dizer assim, você começou a ter medo pela sua vida, né? Tipo, olha, o que será que ele pode fazer comigo? Exatamente. Ele começou a demonstrar um perfil bastante desequilibrado, né? Pedir para você sair da sala, dizer que você estava o assediando. É inversão, né? Isso. Aquela coisa. Não,
Ele é que estava assediando as pessoas, né? E não... no sentido assim, né? Assédio, ele estava, na verdade, criando um ambiente hostil. Exatamente. Porque um ambiente hostil, ele é muito tóxico, ele é muito nocivo, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar, entre os nossos amigos. É que nem você chegar, né? Todos os seus amigos, aí chega um que começa a criar aquela situação desagradável. É tóxico isso. Isso mesmo. E aí ele ficou sabendo, é isso, Gabriela? Então, e demorou pra caramba pro secretário de administração tomar providência. Tomar as providências, porque ele também tem muito trabalho, né? Então, muitas coisas importantes passam por lá, e daí estava demorando. E aí eu fui conversar com ele, disse, olha, secretário, você não vai abrir o processo disciplinar? E aí, no dia que o Demetrios me agrediu, tinha sido publicada uma portaria que nomeava os membros da comissão. Só para eu explicar para quem não é da área, o processo disciplinar pelo qual tem que passar o servidor público antes de ter alguma penalidade ou de ser demitido, tem de ser aberto um processo administrativo com 3 membros, um que preside, um que secretaria e um terceiro membro, como se fossem 3 juízes que vão analisar os fatos e, ao final, eles proferem um relatório e encaminham esse relatório para o prefeito tomar a decisão. Então, todos esses atos, eles são atos públicos, então eles têm que ser oficializados pelo Diário Oficial. Então, nesse dia, o secretário de administração nomeou os membros dessa comissão, desses juízes que iriam compor esse processo, que iriam julgar esse processo administrativo, e foi publicado no Diário Oficial, Carla. E aí ele ficou sabendo. E ele, estranhamente, acompanhava o Diário Oficial. Eu acredito que seja isso. Eu não posso dizer que foi. Porque foi no mesmo dia que saiu. Porque foi no mesmo horário que saiu. Ele já devia ter, como se fosse um alerta, né? Com o nome dele, alguma coisa. Não tinha nem o nome dele, tinham só os 3 primeiros dígitos do CPF. E o mais, assim, peculiar do caso é que, assim, o Diário Oficial, ele costuma sair todo dia às 9 horas da manhã. Mas nesse dia, a prefeitura estava dependendo de documento que a Secretaria de Saúde ia mandar lá para a administração, precisava desse documento para ser publicado, então a edição foi publicada às 16 horas. E o ataque foi às 16h50. Nossa. Por isso que eu acredito que tenha sido isso então, que você acha que esse foi o gatilho. Ele leu, ficou sabendo e ele vai imediatamente aonde você está te procurando e começa a proferir socos em você, é isso? E não te diz absolutamente nada porque ele está fazendo aquilo, não fala nada para ninguém e só te bate, porque ele te bateu muito, Gabriela. Muito, muito. E você pedia para ele parar e ele não parava. Eu pedia socorro. Ele era uma pessoa furiosa. Tava todo mundo em choque, todo mundo ficou em choque e ele chegou, alguém chegou a retirá-lo ali de perto de você? Como foi isso? Porque ele saiu de lá preso, não foi isso? Não? Não. Eu levei esse primeiro golpe, eu acho que eu apaguei por uns minutos ali. Eu me lembro depois no canto da parede, me protegendo assim, e eu não conseguia desviar, porque ele mirava a minha cabeça. Então, por mais que eu colocasse o braço, eu não conseguia, porque sempre tinha uma parte que ele estava com os dois braços, assim, na minha cabeça, e eu tentando, mas eu não conseguia, assim, entendeu? Porque se eu colocasse o braço para proteger aqui, ele batia no meu olho, assim. E ele não parava? Não parava, não parava. E não falava nada, só batendo? Ele gritava, Mas ele gritava o seu nome? Ele me xingava muito, de nomes de baixo calão.
e de conteúdo machista, né? Vagabunda, pode falar? Pode. Vagabunda, puta. Então não era um xingamento relacionado ao meu trabalho, com certeza. Ou seja, ele estava ali, aí ele deve ter soltado, né, a fera dele, né? A fera machista, misógina, porque ele acha o quê? Que uma mulher não pode pedir uma medida disciplinar contra ele ou expor aquilo que ele vem fazendo. Ele não estava aceitando os limites ali que estavam sendo E aí o impostos. que acontece? Mas ele não é preso imediatamente, é isso? Aí o que aconteceu? Depois daquela cena de terror, Você é levada para o hospital. eu consegui me trancar dentro da sala de uma colega minha que é procuradora. Imagina o seu desespero. Uma colega me puxou dali, uma tentou segurar, ele empurrou ela contra a porta, aí a outra me puxou, eu estava meio cambaleante, ele me deu um outro soco violento, eu caí para a sala, aí a outra colega me puxou para a sala dela e trancou a porta. E aí, nisso, a funcionária que tentou detê-lo, que foi empurrada contra a porta, ela conseguiu sair para pedir ajuda. E aí eu peguei o meu telefone, porque no que eu entrei na sala, eu vi que o chão estava todo respingado de sangue e o meu nariz estava escorrendo. Aí eu passei a mão, vi que estava saindo sangue do meu nariz. E aí eu vi a cara de pavor da minha colega. Ela ficou em choque, assim, ela estava realmente em choque. E aí eu falava o nome dela, eu falava, liga para a polícia, liga para o médico. Primeira coisa que eu falei, liga para o médico, porque eu não enxergava o meu olho esquerdo. Por uns minutos eu não enxergava o meu olho esquerdo. E eu estava desesperada com medo de ter ficado cega. E ela ficava assim, ai meu Deus, tá achando que estava sangrando muito. Que homem covarde. Aí eu peguei o meu telefone da bolsa e falei, liga pro Fernando, que é meu noivo, liga para ele, fala para ele fazer alguma coisa. Daí ela ligou para ele e falou, Fernando, o Demetrios bateu na Gabriela. Aí o Fernando ligou para um vereador da cidade, que é capitão da polícia, e aí ele já foi lá com a polícia. Aí o Demetrios, depois que eu me tranquei na sala, ele foi para a sala dele e continuou me xingando. Mentira, depois de tudo que ele fez, ele foi para a sala dele, continuou te xingando. Isso, aí eu... Mas ele tentou bater em mais alguém, não? Não, só em mim. Aliás, ele só olhava para mim. Ou seja, estava enfurecido. Enfurecido. Aí... Olha o perigo. Aí né? nisso chegaram 2 funcionários da outra secretaria, chegaram lá, e aí ele acalmou. Nisso eu consegui sair, aí me acudiram, aí eu disse, não, eles vão para a UPA. Eu falei, não, primeiro eu quero ir na delegacia. E ele nem parou para saber como você estava, se você estava bem. Você não viu mais ele depois? Não vi mais. Aí eu fui direto para a delegacia. Encontrou o seu namorado? Não. Eu liguei para outro colega e daí eu falei, Fernando, vamos para a UPA. Na verdade eu falei, vamos para a delegacia, eu vou para a delegacia. Toda ensanguentada. Ele falou, não, eu vou lá na prefeitura, eu vou lá na procuradoria lá que eu quero pegar o Demetrios. Aí uma colega minha estava comigo, eu falei assim, liga para alguém, fala para conter o Fernando, porque... Sim, porque isso pode acabar até numa coisa mais grave, não é? Aí começa a escalada da violência. O seu noivo vendo você em sofrimento, né? Você ter apanhado de um outro homem pelo motivo mais fútil do mundo, estúpido, não é? Porque ele não tem o direito, no máximo ele tinha que sentar com você e falar,
Gabriela, você pode me explicar por que você tomou essa medida, o que está acontecendo, né? Conversar com uma pessoa adulta, né? E não como uma criança mimada, né? Esse é o problema. De novo, a gente volta aqui, a gente precisa entender como é que essas mães estão criando esses homens. Porque ele não pode ser contrariado. Ele acha o quê? Que aquilo enfim, é o quintal da casa dele, que todas vocês tinham que ficar o quê? Fazendo aquilo que ele queria, sendo maltratadas, sendo, né? Vamos dizer, tem um abuso emocional, sabe? Várias pessoas com medo de um outro homem, isso está muito errado. Exatamente. Isso está muito errado, muito errado. A gente precisa, né? É um apelo aqui. Eu acho que nós mulheres, né, e as mulheres que têm filhos, homens, a gente precisa parar para ver o que nós estamos também fazendo de errado, como é que esses homens estão sendo criados. Né? Eu não sei se ele tem algum transtorno de personalidade, eu não sou psicóloga, mas assim, me parece pelas coisas que você está me contando, né, que ele deve ter alguma coisa talvez um pouco mais séria, né? Inclusive, mas me parece uma pessoa extremamente, inclusive, mimada, né? Uma pessoa que não pode ser contrariada. E olha, gente, no ambiente de trabalho a gente é contrariado o tempo inteiro. O tempo todo. Então, ou você vai trabalhar, né, sozinho em casa, né? Ou porque você saiu na rua, você vai ter alguma contrariedade. Faz parte da tua maturidade profissional aprender a lidar com contrariedades, né? Então, assim, para que você possa se relacionar com pessoas, porque quando ele faz o que ele fez com você e já vinha fazendo com outras pessoas, porque nitidamente você foi o alvo, porque ele sabia que você estava ali numa posição de chefia, então o poder de pedir essa medida disciplinar estava na sua mão. Mas se fosse talvez a sua colega, talvez fosse em cima dela. Com certeza. Não é? E pelo pouco que você me contou aqui, né, da personalidade dele, como ele se relacionava com os estagiários homens, talvez ele tivesse na cabeça dele, não, mas se o chefe fosse um homem como eu, isso não aconteceria, né? Ele, vamos dizer assim, essa coisa meio somos buddies, né? Gente, isso não existe. Você está trabalhando, sabe? Faça o seu trabalho. Agora, bater de forma covarde uma mulher. E assim, é uma pessoa desequilibrada. Mas me conta, Gabriela, você vai para a delegacia toda ensanguentada e o delegado faz o boletim de ocorrência, é isso? Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Pela... Foi assim, Carla. Eu vou para a delegacia e nisso chega a polícia também lá e eles dão voz de prisão pro Demétrios. E aí eu cheguei na delegacia e eu acho que era a escrivã que estava lá, as funcionárias, não era o delegado. As funcionárias perguntam para mim se era estupro ou se era violência doméstica. Aí eu disse que não, que eu tinha sido agredida no trabalho. Era violência profissional, né? Aí elas disseram para mim, não é na delegacia da mulher. Como? Não é na delegacia da mulher que você tem que estar. E me dispensaram. Mentira! Aí eu já estava descendo as escadas da delegacia. Aí a minha colega de trabalho, que é procuradora também, que é casada com um delegado, ela conhecia o delegado da DDM e ligou para ele. Daí
que ele foi avisado que eu estava lá. Aí eu voltei e aí ele disse, olha, não vou tomar seu depoimento agora, você está muito ferida, toma essa requisição aqui, vai lá para o pronto-socorro e amanhã você volta, porque a delegacia fecha às 18. Aí, nisso, eu fui para a UPA e fiquei sabendo depois que o Demétrios tinha ido com a polícia para a delegacia e depois ele tinha ido embora. Deixa eu só fazer uma parte aqui para você, aqui, ó. É o seguinte, gente, isso que fizeram com você numa DDM tá errado. Né? Ontem, inclusive, aqui a gente esteve aqui com a delegada, que é a doutora Francine, que trabalhou muito tempo na Delegacia da Mulher, e ela aqui, né, nos explicou como é o funcionamento. Qualquer violência contra a mulher, inclusive por uma questão de acolhimento, uma questão até de proteção, eles indicam que essa mulher, se ela tiver uma delegacia da mulher perto dela, que ela vá para a delegacia da mulher. Existe até uma maneira de fazer, hoje em dia, todo o boletim, né, aqui online, de medida protetiva. Se você não tem, você consegue fazer, né, hoje até por meios digitais, como se fosse toda a parte que você vai estar explicando, né, para o delegado, né, você pode fazer via, não seria uma telemedicina, né, seria um tele-BO, né, você consegue hoje fazer esse tele-BO. Então, olha, muito terrível isso que fizeram com você ali nessa delegacia da mulher. Inclusive, né, vale aqui, a gente conhece muito o delegado-geral, que é o Dr. Nico. Dr. Nico, ele é muito amigo da gente. Nico, temos que ver o que está acontecendo nessa DDM ali de registro, porque isso não pode acontecer, né? E assim, eu tenho certeza absoluta que tanto ele como todo o pessoal da área de comunicação dele ali, né, no DGP, eles não vão deixar isso continuar acontecendo, porque, inclusive, uma delegacia especializada, tá dito no nome, ela é uma delegacia especializada, você precisa ter pessoas, inclusive, especializadas. Vergonhoso o que fizeram com você. Carla, e eu digo mais ainda, os crimes contra a mulher, eles não são, em geral, praticados no horário do expediente, das 8 às 18, né? Geralmente ocorrem à noite, em casa, de final de semana. Exatamente, por isso que é importante, a gente até vai colocar aqui no programa, essa DDM virtual, ela fica 24 horas. Se você tiver algum problema, inclusive, para que a mulher possa entrar em contato e ter todo o auxílio necessário. Porque exatamente o que você falou, a violência contra a mulher, principalmente quando é dentro de casa, vai acontecer à noite, em horários que não... E uma delegacia, né, vamos combinar, né, a delegacia ela precisa funcionar 24 horas. Que delegacia é essa que funciona até as 6 da tarde? Mas eu acho que... E o crime tem horário? A gente não podemos cometer crime depois das 18. Não. Olha, tudo isso que aconteceu comigo, eu enxergo da seguinte forma, não foi à toa. Não foi à toa que aconteceu comigo, não foi à toa que aconteceu da forma que aconteceu. Eu tinha uma vida já estabilizada financeiramente, profissionalmente. Eu não precisava estar aqui. Eu não precisava ter mostrado minha cara. Não precisava de nada disso, né? É verdade. Eu já tenho o meu trabalho, sou concursada, né? Ganho razoavelmente bem, não dependo de ninguém. Está feliz na sua cidade? Estava feliz. Então, foi tudo isso que aconteceu, o fato dele ter sido liberado, embora ter sido preso no local dos fatos, o chão da procuradoria ainda ensanguentado, ele estava lá, as testemunhas estavam ali ainda.
Ele foi preso e foi liberado. Ele foi conduzido para a delegacia e foi liberado. Ele deve ter prestado um depoimento. Isso. O delegado ou a delegada, a gente não sabe, Isso. achou que não era E aí, necessário qual que era o meu a medo, prisão Carla? preventiva. Veja se você consegue me entender. Eu não sei se... Vou falar para as mulheres agora, né? Porque eu acho que isso é necessário, né? As mulheres têm que falar. A gente tem que conversar. Qual é o medo das mulheres? Eu vou dizer pela experiência que eu tive. Eu fui direto para a delegacia porque o meu medo era que, como ele não tinha conseguido ali me matar, ele voltaria para terminar o propósito dele. Ou seja, Eu queria uma medida protetiva. Eu queria que algo fosse feito para que a polícia me protegesse. Uma ronda, não sei, na minha casa. Gabriela, o seu pânico, essa ansiedade é completamente normal. E aí, Carla, eu cheguei e pedi ao delegado, né? Que eu queria uma medida protetiva. Ele disse, não, mas no seu caso não cabe medida protetiva. Meu Deus, só vai Não piorando. é uma violência doméstica, não se aplica. Aí eu disse, mas como assim, gente? Como assim? Eu passei por tudo isso e eu não vou ter nenhuma proteção? Aí nesse dia, eu cheguei em casa, já era noite, acredito que era umas 8 horas da noite, quando eu cheguei do pronto-socorro. E na hora de dormir, a gente colocou madeira assim atrás da porta e o Fernando pegou um martelo, que era o que a gente tinha lá, um martelo, deixou do lado da cama com medo, se ele aparecer aqui eu vou dar uma martelada na cabeça dele, né? Então, fiquei assim, totalmente... Você se sentiu muito desprotegida, Com né? certeza, estava ali... Porque ele prestou depoimento e foi embora para E casa foi embora dele. para casa dele. E vocês não sabiam o que estava acontecendo, nem o que poderia estar passando na cabeça dessa pessoa desequilibrada. Exatamente. Porque um homem que faz o que fez com você no ambiente de trabalho é desequilibrado. Ele é desequilibrado, mas eu acredito que ele não é inimputável. Não. Ele não tem inimputabilidade nenhuma ali. Ele tem, quando eu digo desequilíbrio, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Até, só para te passar aqui algumas informações, por exemplo, quando a gente pega a questão psicopata, né? A gente lida aqui com vários casos, né, de psicopatas. O que é um psicopata? É uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Uhum. Tá? Ele não é um doente mental. E o transtorno de personalidade não deixa ele ser inimputável. Ele sabe o que ele está fazendo. Sabe, ele sabia. tem A personalidade dele tem um transtorno, né? É diferente, por exemplo, de um esquizofrênico, enfim, uma pessoa que tem alguma loucura. Ele não tem loucura. O desequilíbrio dele nada tem a ver com loucura. Não. Nitidamente, ele estava procurando, ele descobre, ele já estava se armando ali. Sim. Ele só precisava ter a certeza, né? Isso. E, enfim, o que me parece que, assim, ele deve ter algum transtorno de personalidade. Aí são vários, né? Você tem o que é o psicopata, você tem o borderline, você tem vários transtornos. Mas isso não deixa a pessoa inimputável. Porque ele não é louco, ele tem uma personalidade transtornada. E assim, e muitas vezes, é o que eles explicam aqui pra gente, né? Todos os psiquiatras forenses, os psicólogos, um transtorno de personalidade, se ele for um psicopata, a gente não sabe se é, porque o psicopata é aquele que não tem empatia, né? Eu vou te causar sofrimento e eu não tenho... Porque você não é importante. Então, se eu tiver que te destruir, te matar para eu poder, sabe, seguir aqui o meu caminho, eu vou fazer. Ah, mas você vai causar dor ou sofrimento? Ele não está nem aí, porque ele não tem empatia, não existe essa questão de empatia. Mas ele precisa passar por uma avaliação, né, que
tem profissionais que vão cuidar disso. Mas o que acontece no caso do psicopata? Não tem cura, porque é um transtorno de personalidade, é uma coisa que nasce com você. Você vai carregar isso. Lógico que a grande maioria dos psicopatas, eles não são assassinos, né? Não vão cometer assassinatos. Mas aqueles que pulam essa cancela são assim, são os piores. Aí a gente enumera aqui, tem Champinha, Suzanne von Richthofen, tem vários ali, né? Tem homens e mulheres. Mas a gente tem outro tipo de transtorno, que tem o borderline, né? Que ele é aquela pessoa que é o seguinte, I hate you, but don't leave me, que é a frase, né? Eu te detesto, mas não me deixe, né? Também esses conseguem tratamento, eles se tratam, eles vão tomar remédio, eles precisam de muito acompanhamento médico, mas quando cometem crimes, eles não são inimputáveis. O crime é imputável, ele sabia o que ele estava fazendo. E aí tem vários casos também, a gente aqui já fez alguns, mas assim, diferente de um esquizofrênico, sabe, que ele entra em um surto, ele não sabe o que está fazendo, e o surto, ele não é uma coisa assim de horas, tem surtos que podem demorar semanas, dias, meses, a pessoa ela fica num surto psicótico, né, ele entra numa, e os psiquiatras explicam isso muito bem, aí sim essa pessoa tem um transtorno mental, ela não sabe o que ela estava fazendo, ela está completamente em outro universo, né? E muitas vezes, o que é muito triste, quando, por exemplo, a gente pega uma pessoa que é esquizofrênica, né, e ela comete vamos dizer assim, um ato que chega num nível de matar alguém, às vezes ela também atenta contra a própria vida, né? Que ela entra naquela coisa, naquela paranoia, mas é nítido que ele sabia o que ele estava fazendo. E ele estava fazendo porque estava com raiva de você, porque você estava, né, colocando ele talvez no lugar dele. Olha, você não pode agir assim. Você estava colocando um freio nele. Isso. E ele não aceitou esse freio. Então, o que ele faz? Ele parte para cima de você. Porque uma pessoa racional, ela para conversar. Por que você fez isso? Enfim, ele já teria feito outras coisas antes, né? Uma pessoa, vamos dizer, que tem equilíbrio, ela vai, no mínimo, cumprimentar a outra, né? Não criar esse ambiente hostil no seu ambiente de trabalho, que é praticamente dar um tiro no pé. Ele estava procurando tudo isso, né? Tem uma coisa muito arrogante dele, né? Eu vou controlar todas vocês aqui. E aí ele faz o que faz. Mas absolutamente tem essa questão de não ser o crime, você não imputar o crime a ele. Eu acho que isso ele pode tentar o que ele quiser, né? Mas vai ser muito difícil. Se essa for a saída dos advogados dele, eu vou até te perguntar lá na frente, é também outro tiro no pé, porque o que acontece? A grande maioria deles vai para manicômio judiciário, né? Dependendo do grau, né, de periculosidade dele, termina em manicômio judiciário. Mas aí, então, o delegado diz que você não tem direito à medida protetiva. E vamos deixar claro que, olha, essa é uma outra história absurda, né? Porque assim, a quantidade de... Assim, graças a Deus, Gabriela, que você está bem. Sim. Porque o que a gente já viu aqui de mulheres que foram pedir essa medida protetiva e lhes foi negado, e aí a gente conta aqui, a gente tem o caso da Elisa Samúdio, goleiro Bruno, Tatiana Lorenzetti, no Paraná, que assim, a delegada ainda sabia que o marido estava encomendando, o ex-marido encomendando a morte dela, e o juiz nega. O que acontece? Ele mata ela. Pois é, Carla. Realmente, a questão que você estava comentando da imputabilidade, acho que você tem até mais conhecimento do que eu nessa parte. O que eu entendo é o seguinte, a pessoa, para ela ser inimputável, ou seja, para ela ser isenta de pena e não responder pelo crime, ela tem que ser aquela pessoa que não tem uma noção do que é certo, do que é o errado. Uhum.
que não era o caso, né? Porque ele trabalhava normalmente, dava parecer, estava lá, entendendo que eu estava impondo os limites, ele sabia que aquilo era um crime, que ele não poderia fazer isso, né? Então, eu concordo com você, a questão, eu acho que ele não teria direcionado a violência só para mim. Se fosse uma pessoa totalmente descontrolada e fora de si, ele teria feito um ataque generalizado ali, batido em todo mundo, mas, né? Ó, Gabriela, se acalme, porque mesmo que ele tivesse batido em todo mundo, isso não significa que ele é um inimputável. Entende? Quando, de novo, a palavra desequilíbrio não quer dizer que ele é louco. Sim. Não é? O desequilíbrio, a pessoa entra em desequilíbrio, mas o desequilíbrio não é um surto. Não é um surto psicótico, entendeu? Que ela tá conversando ali com ET e sei lá o quê, né? Tá vendo outras coisas. Então, assim, isso não tira a responsabilidade do ato. Não. Isso não tira a responsabilidade do que ele fez. Ele sabia o que fez e fez porque quis. Fez porque quis. Ele fez porque quis, porque ele, inclusive, existem travas morais. A gente fala, não, eu não vou dar... E ele continua desferindo socos em você. Sim. Os vídeos são claros. Ele podia ter parado. Ele não para porque não quer. Exatamente. Ele não para, ele para porque ele foi impedido, né? Porque seguraram ele, né? Tanto que ele presta depoimento, não é? Aí você com medo, você e seu namorado com medo dentro de casa. Gente, deve ter sido um pavor. Foi um pavor. E aí, Carla, depois no dia seguinte, eu voltei na delegacia pela manhã e fui lá prestar o meu depoimento. De novo, pedi a medida protetiva, de novo foi negada. Aí o delegado disse, bom, eu só tomei seu depoimento aqui, mas eu vou encaminhar o boletim de ocorrência para a primeira DP, que seria a delegacia comum, não a DDM, né? Delegacia da Mulher. E aí eu cheguei lá e, de novo, eu pedi a medida protetiva, eu estava inconformada, porque óbvio que eu não ia sair sozinha pela rua, então eu não podia sair sozinha, eu estava trancada em casa, com aquele desespero na hora de dormir, com medo de voltar para casa e encontrar ele na porta. Então, sempre essa história de que não cabe medida protetiva. Aí prestei um segundo depoimento na primeira DP e pedi para o delegado representar pela prisão preventiva. Expliquei o meu medo, as outras funcionárias também prestaram depoimento, estava todo mundo com medo dele. E aí o caso começou a ganhar repercussão. Em um primeiro momento, eu vou ser sincera, eu não queria divulgar. Porque eu tinha medo de me expor, mas na verdade eu achava que a divulgação do vídeo iria me expor ali na cidade. E eu pensava assim, nossa, imagina todo mundo vendo esse barraco. Eu imagino. Imagina, a procuradora do município ali, esse barraco. É muito duro, né? E quando eu vi o vídeo, eu estava numa situação assim... Fragilizada, uma situação humilhante. Sim, é muito humilhante. Eu estava me sentindo assim, humilhada. E aí eu estava com amigos, os meus amigos foram lá para a UPA na hora e todo mundo revoltado. Não, você precisa sim divulgar e as pessoas precisam saber quem é esse cara. Você precisa expor. Sim, ele é um criminoso. Você precisa expor esse cara e tal. E nisso eu já tinha perdido o controle do vídeo porque meu próprio noivo já começou a passar porque ele queria... Sim, ele estava com medo também, né? Que todos soubessem o que tinha acontecido ali. Depois eu pensei melhor, falei, não, eu acho que
que tem sim que expor. Tem que expor. As pessoas têm que saber o que aconteceu. E conforme o vídeo foi circulando na internet, começou muita gente me procurar e meu telefone Não parava de tocar. não parava né? de tocar e aí eu entrava nas redes sociais. E Você aí, recebeu muito suporte também, não foi? Um colega da prefeitura que trabalha com comunicação me ajudou. Porque eu estava ali, não sabia o que fazer. Eu sei, imagina você com medo, Com medo, machucada. recebendo pouco apoio das autoridades policiais. Sim. Isso aí é bastante vergonhoso. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A imprensa veio em massa falar comigo e aí eu disse, pô, então eu vou contar então o que aconteceu. Então, já que... E você fez muito bem. E aí, mas sabe o que eu percebi, Carla? Quando eu vi os comentários na internet, eu ficava muito triste. Teve um comentário de uma mulher que ela tirava sarro da situação que eu estava no vídeo. Que pessoa ruim. No canto da parede ali, naquele canto que eu estava apanhando. E ela tirando sarro da minha posição. Eu via comentários de várias mulheres dizendo... mas o que ela fez para ele ter agido dessa forma? Porque tem chefes que são insuportáveis. Como se algo pudesse justificar. Nada justifica. Nada justifica. E aí... É lastimável que mulheres... Olha, pior do que um homem machista é uma mulher machista. Exatamente. E assim, Carla, eu acho que isso veio acontecer até para o bem, né? Fez a sociedade parar para pensar e mostrou que na verdade, isso é algo que a gente não tolera mais, né? Cada vez que a gente vê uma mulher sendo agredida de forma covarde, uma mulher sendo estuprada em situação de vulnerabilidade, né? Essa violência, essa discriminação, isso faz a gente, isso entristece a gente. Eu não sei se você se sente assim. Sim, entristece muito. Eu me sinto entristecida, envergonhada. E vou dizer mais, Gabriela, você não precisa passar pela situação que você passou, né? Uma outra mulher, para você ter empatia pela sua dor, entendeu? Eu posso dizer, eu nunca sofri a violência que você sofreu. Eu não consigo nem dimensionar isso. Deve ter sido muito horrível. Mas eu não preciso passar por isso para ter empatia pela sua dor. Porque é isso que nos faz humanos. Sim. Quando você me conta que uma mulher te ataca numa rede social... Não foi uma, foram várias. Isso é muito triste. É muito, Isso muito. demonstra o quanto estamos doentes. Isso. Estamos muito doentes. Eu acho que as pessoas elas precisam parar para entender o que elas estão fazendo e por que elas estão com esse comportamento tão doentio. Porque eu, quando vi as imagens e eu vi o que aconteceu com você, aquilo me doeu profundamente. Porque nada que você tenha feito justifica ele ter encostado um dedo em você. Exatamente. Isso é criminoso. Ele não tem esse direito. Ele desrespeitou um local sagrado. Nosso local de trabalho ele é sagrado também, como a nossa casa. Exatamente. Qual é a criação que esse homem, né, recebeu? Olha, eu gostaria de entender, eu queria entender o que os pais dele, né, como é que eles veem aquilo. Eu espero que estejam morrendo de vergonha. Porque se fosse um filho meu, eu não sei, acho que eu não ia sair mais de casa. Exatamente. Né? Como é que uma pessoa faz o que fez com você, te bater? Assim, foi muito. Eu vi aquilo e é gratuito. É uma violência, inclusive, muito gratuita.
gratuita, é uma violência desnecessária. Aonde estamos chegando, né? Foi uma coisa muito covarde, né, Carla? Muito covarde. E olha, eu te agradeço, acho que por muitas mulheres, né? Porque você está denunciando essa agressão, está denunciando esse agressor. E assim, o que eu acho, a gente só vai melhorar como sociedade, inclusive se mais mulheres denunciarem. Porque a gente precisa mostrar, a gente precisa apontar. E aí precisamos todos nos unirmos, mulheres e homens, trabalharmos em conjunto, né? É o seguinte, isso não é inadmissível. Inclusive, temos assim, a quantidade de homens de bem é muito grande. Eu posso te dizer, o meu marido, quando viu aquilo, ele ficou revoltado. Muitos homens ficaram revoltados. Ele falou, isso é um absurdo. Ainda continuamos com essa brutalidade, com essa covardia em cima de uma mulher. Porque ele é covarde, ele é pequeno, ele é muito pequeno, esse homem. Ele sabe assim, ele não é nada. E eu vou te falar uma coisa, ele está destruindo a vida dele. Aquilo que ele estava tanto querendo preservar, porque se era isso, né? Ah, tá me expondo, eu vou tomar uma medida, né? Vou ser punido. Gente, ele está preso, ele acabou com a carreira dele. Acabou. Ele não é uma pessoa muito inteligente, desculpa. Agora, tudo que você me contou, o coeficiente emocional dele é muito baixo. Talvez o QI dele seja alto, mas o QE dele é baixíssimo. Porque, assim, quem quer preservar o seu ambiente de trabalho, age de uma outra forma. Ele destruiu tudo, ele foi destruindo as pontes, agora ele tá preso, não é isso? Ele está preso. Muito bom. Que fique lá bastante tempo. Ele vai ser julgado, não é isso? Ele já foi denunciado ou ainda não? Ele foi rapidamente denunciado. Isso foi algo bom que aconteceu. Que o MP fez, então. O Ministério Público... Parabéns para o Ministério Público. Sim, eu acho assim, pelo que se vê das imagens, as imagens falam por si. Aquilo, a intenção dele, né? O que diferencia uma lesão corporal de uma tentativa de homicídio é justamente a intenção do agente, né? Sim. Então, ali estava claro que a intenção dele não era só lesar a minha integridade física. Queria matar, né? Ele queria matar, porque se ele quisesse só me provocar uma lesão corporal, ele teria chutado, dado um soco, né? Ele estava ali firme no propósito de me causar um traumatismo craniano ou de me espancar até a morte. E ele tá, você sabe onde ele está preso? Ele já foi... Ele está no CDP2 de Guarulhos. Que ótimo, é um ótimo lugar lá. Sim. Eles gostam muito de quem agride mulher nesse CDP. Que bom. Entendeu? Assim, vai ter um tratamento bom, um tratamento... A gente até falou aqui num programa anterior que tem... Até dentro do presídio existe uma ética, né? Uhum. E tem alguns crimes que eles não são muito bem vistos, vamos deixar assim, né? Abusadores, estupradores, né? Esse tipo, né, de criminoso, ele não é muito gostado nesses locais, não é? É diferente ali, né? Então, assim, mas ele está no lugar onde ele deveria estar. É isso que a pessoa não entende. Quando ela está fazendo o que ele faz, ele acaba lá. E ele acaba com a vida dele. Acaba com a vida dele, acaba com a vida da família dele. Porque eu sei que foi muito duro que você passou, Gabriela, mas eu vou te dizer, você vai se tornar uma mulher mais forte. Você vai superar tudo isso. Graças a Deus que você está aqui íntegra. Olha só, a gente está linda. As fotos dela são muito tristes. Uma mulher linda. Obrigada. Você tem o seu noivo do seu lado. E assim, e essas pessoas ruins desse universo, né, das redes sociais, esquece. São só pessoas muito ruins, são pessoas muito pequenas. Muito, muito pequenas. Na verdade, Carla, assim, óbvio, eu lamento, eu vou dizer assim, o Demétrios, ele é uma pessoa, não sei se eu...
não sei se digno de dó, eu diria, porque dó... realmente, é isso que você falou. Ele é ruim. Ele é ruim, é uma pessoa que acabou com a vida dele, né? É uma pessoa que não tem condições nenhuma de conviver em sociedade, de exercer advocacia, de exercer um cargo público. Mas isso tudo me fez refletir. Eu não fico guardando raiva, né? Lógico, quando eu lembro da expressão dele, me dá um negócio ruim. Sim. Porque é muito recente, Gabriela. Ele tinha muita raiva de mim, então assim, não é um sentimento que eu vou guardar para mim. Eu acho que, embora eu acho que ninguém merece sofrer, né? Ele merece pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar pelo que ele fez, até por uma questão de servir de exemplo, de uma questão preventiva, uma resposta que o Estado deve dar. Sim, a sociedade, inclusive, procura essa resposta. Mas, né? O que me fez... Tudo isso que aconteceu, o atendimento na delegacia, o que as mulheres comentaram, como todo mundo lidou com isso, e eu ali fiquei refletindo sobre isso. E eu acho que há muito que ser feito ainda, né? Há muito que ser feito. Eu acho que é o que você disse. Como que a mãe dele o criou, como que os pais dele o criaram, como que as mulheres criam seus filhos. Isso, a educação, ela deve contemplar, assim, a igualdade, eu acho. Sim, né? A igualdade de gênero. Você não pode educar um filho de uma forma que a mãe fique responsável pelo trabalho menos importante, o pai é o mais importante, é o mais forte. Nada que você subjugue a mulher pela sua condição, pela sua vestimenta. Não existe mais espaço para isso, Gabriela. Não existe, mas as pessoas ainda não entendem isso. Não entendem? Eu acho que a minha geração e a sua também, nós fomos criados assim. Sim, mas quando eu digo não existe mais espaço para isso, porque é o seguinte, a gente vive hoje numa sociedade que enfim, a gente não está mais na época dos nossos avós e nem na época dos nossos pais, né? Hoje, tanto homens como mulheres, nós precisamos trabalhar. Inclusive, para que a gente possa, né, fazer a máquina da sociedade girar. Então, não tem mais aquele tempo, a mulher vai ficar em casa, cuidando da casa. Não, isso não tem mais esse espaço. Se nós quisermos construir uma sociedade melhor, inclusive para as novas gerações, nós precisamos, tanto homens como mulheres, trabalharmos em conjunto e podemos coexistir. Os ambientes onde tem mulheres, eles são muito positivos, não são negativos. Isso é uma mentalidade errada, é uma questão de educação. Aí é todo tipo de educação, educação dentro de casa, educação formal, onde é que você vai pegar suas referências. E por isso que eu acho, quando a gente abriu esse espaço, inclusive aqui dentro do canal, para passar para fora, é inclusive para ajudar essas mulheres, não só as que sofreram violência, mas aquelas que querem saber educar os seus filhos, mostrar isso aqui não. Exatamente. Não vai fazer. Educar sua filha também. Não pode abaixar a cabeça. Exatamente, Carla. E eu acho assim, embora a sociedade não tolere mais esse tipo de situação, a gente vê que ela ainda existe, né? Então, é claro que a gente tem que trabalhar a violência em si. Penas mais duras são necessárias, leis mais rigorosas são necessárias. Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um deputado federal num projeto de lei que levou em conta o que eu passei, as minhas ideias. Eu acho que eu sou uma privilegiada, então, por isso,
eu acho que nada é à toa, né? A gente tem que combater a violência, mas a gente também tem que trabalhar a educação das crianças e a consciência das pessoas. É um trabalho que, olha, há muito que ser feito ainda. E eu acho que o ponto é esse, sabe? Mas cada pessoa que a gente conseguir colocar uma sementinha de bom senso, Isso. a gente já está fazendo muito. Eu tô aqui para isso, Carla. Que bom. Para isso que eu vim aqui gravar, fiquei pensando. Não, mas olha, a gente Mas- fica muito feliz. Eu quero que você saiba aqui que você tem amigos aqui, né? Nós trabalhamos com essa temática há muitos anos, né? Desde, pra você ter uma ideia, desde 2006. Então, assim, a gente já viu muitos casos. 2006 foi quando foi criada a Lei Maria da Penha. Exatamente. Olha só, é tão próximo, né? É, É tão recente, recente. parece. É uma coisa que tão básica, né? Que já deveria... É verdade. E aí era uma demanda muito grande das próprias pessoas que acompanham o canal, né? Então, que vem pedindo mais espaço para que as mulheres pudessem falar, para que elas pudessem contar as suas dores, né? O seu sofrimento. E eu acho que isso é muito importante, porque isso também é uma maneira da gente criar consciência, né? Porque a grande maioria das pessoas é empática, tem empatia. Isso que essas pessoas que te atacaram são pessoas infelizes. São pessoas realmente, olha, vou dizer assim, chegam a ser miseráveis, né? Porque atacar uma pessoa na sua posição ali de sofrimento é uma pessoa, você pode esperar daquilo, né? É uma pessoa miserável. Não sei, acho que, na verdade, foi criada de uma forma que realmente não entende. Porque o que ela não entende é o seguinte, a gente não sabe onde mora a violência. E aí o que você está falando, você não estava dentro da sua casa. Não é a sua casa, não foi o seu companheiro ou o seu pai que lhe agrediu. Você estava no seu ambiente de trabalho. Então a violência ela está em todos os lugares. Todos os lugares. Então não adianta querer achar, não, isso aqui comigo não vai acontecer. Aconteceu com ela. Não, pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode estar atravessando a rua, ter uma pessoa, né, que está tendo um desequilíbrio, um mau dia, resolver partir para cima de você. Sim. E você está no meio, você está, né, você cruzou o caminho com uma pessoa desequilibrada. Então, assim, a gente precisa ter empatia. É um exercício muito bom quando a gente, né, sofre, inclusive, pelo outro. Sabe, sente sabe, a dor que o outro está sentindo. Tenta se colocar um pouco no lugar. Eu sei que é muito difícil, é quase que impossível. Porque só quem estava ali, que no caso era você, que sabe o que você passou. Mas olha, Gabriela, eu quero te agradecer muito. Eu acho que vai ser muito importante. A gente vai contar a tua história e, mais do que isso, a gente vai acompanhar o teu caso. Porque eu acho que o Demétrios merece ali punição severa, merece ficar bastante tempo ali. Ele resolveu estragar a vida dele. O que a gente vai fazer, né? Ele foi uma opção. Ele tinha a opção de não estragar. Ele resolveu estragar. Aí cada um sabe o que vai fazer da sua vida. Eu fico muito feliz de ver que você está bem, né? Que você não é um caso de investigação criminal, porque ali são casos que são muito terminais, né? A gente está aí contando uma história, enfim, de uma vida que foi ceifada pelos motivos mais estúpidos do mundo. Mas você está bem e eu, assim, conte conosco nessa sua... A gente vai estar ajudando, não só... A gente sabe também que homens também sofrem abuso. Então, esse aqui é um espaço para quem sofreu abuso, né? Mas o grande número é de mulheres. Nós vamos te acompanhar, a gente vai te ajudar, a gente vai estar ajudando outras mulheres. E quero que você saiba que você é uma mulher muito corajosa. Parabéns pela sua coragem e parabéns por ajudar outras mulheres. Porque quando você fala, você ajuda uma outra mulher a falar também. Você encoraja aquela outra mulher. Nem que ela não vá falar num programa, mas ela vai falar para alguém, pedir ajuda para um vizinho, para um parente, para sair daquela relação, né, de violência e de abuso. Gabriela, muito obrigada. Obrigada a você, Carla, pelo espaço, por deixar eu expor aqui a minha opinião. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para as mulheres o que eu senti
e acho que é o que só quem passa por isso sente, né? É verdade. Mas eu acredito que o meu caso é um pontinho inicial, assim, para a gente começar a dar início nessa conscientização para a sociedade. Com Então, certeza. vamos torcer para que o mundo se torne um lugar melhor e mais seguro para as mulheres. Com certeza. Estamos todos juntos, mulheres e homens. A gente vamos trabalhar para termos um lugar seguro para todos nós aqui. Que é Exatamente. fundamental isso. Com certeza. Gente, muito obrigada. Estive aqui com a Gabriela de Barros, no nosso programa aqui, né, que se chama Sofrer Abuso. O abuso que ela sofreu foi muito grande e a gente vai continuar acompanhando o caso dela e a gente vai trazer mais notícias para vocês. Muito obrigada e até uma próxima vez feliz aqui com a Gabriela e talvez num outro programa. Se Obrigada, Deus quiser. Gabriela. Nada.